Vamos iniciar, Rodolfo? Tá pronto aí? Rodolfo? Oi, Angélica, tá todo mundo vendo minha tela já? Eu penso que sim, só vai... Isso, Ah, volta aí. Aí, beleza. tá bom. Legal. Então, pessoal, Iniciando. seguindo aqui nas nossas sessões de webinar, né, aqui na trilha Product Owner, hoje o Rodolfo vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui sobre gestão estratégica de produtos. Então, para quem não assistiu o anterior, o Rodolfo, ele é um dos agilistas aqui da Liga Ágil e hoje compartilha um pouquinho com a gente aqui no tema. Só deixar claro para vocês, a sala está aberta para o pessoal que já vai se plugando aí, já vai se conectando. E a gente vai deixar também aqui o bate-papo aberto. Se vocês tiverem algum apontamento, sugestão ou até alguma dúvida, pergunta, já pode ir postando lá para a gente, no final da apresentação do Rodolfo, a gente abrir essa sessão de perguntas. Obrigada, Rodolfo. Boa palestra. Obrigado, Angélica. Pessoal, bom dia. Estou vendo aqui alguns rostinhos já conhecidos. Obrigado, pessoal, pela presença. E hoje o nosso bate-papo basicamente vai acontecer sobre gestão estratégica de produtos, tá? E aí eu vou fazer uma série de considerações aqui para a gente não fugir um pouco do tema, que esse webinar não é uma discussão teórica sobre gestão de produtos, tá? É mais a gente discutir os desafios desses times remotos atualmente, tá bom? Então, o que eu pretendo hoje trazer para a gente aqui nessa discussão, né? É para a gente fazer essas proximidades, manter mais próximo esse time de negócios, né? Então, vou passar um pouquinho, pincelar um pouquinho quais são os pilares da estratégia de gestão de produtos, quais são os impactos que a gente está vivendo nesse modelo de transição para o trabalho remoto, e aí vou trazer aqui alguns insights para a gente pensar como superar esse momento, tá bom? Então, entrando aqui um pouquinho no pilar da gestão estratégica de produtos, o que eu queria pensar aqui com você, né? Então, alguns conceitos básicos para que a gente não entre tão profundamente, mas que a gente deixe uma visão mais difundida do conceito, tá? Então, uma boa gestão estratégica de produtos, tá? A gente fala que ela tem uma integração com a sua cadeia de valores, seja ela pelo seu upstream ou seu downstream. Aí entendendo o conceito de upstream e downstream, que é onde eu vou buscar todo o insumo para construir meu produto, e depois o meu downstream é onde eu vou, de fato, desenvolver meu produto. Se a gente for pensar numa cadeia fabril, a gente pode falar que a gente está buscando os melhores fornecedores, né, para fazer seu insumo, onde você beneficia o seu produto internamente, dentro do seu downstream, que seria a sua engenharia, a sua operação. Como está falando de ambiente de TI, então você tem a sua área de negócios, que é o seu upstream, e a sua área de desenvolvimento e downstream, que é a sua TI, tá? Aí se a gente for pensar dessa visão que essas cadeias estão interligadas, isso gera uma série de desafios, né? E esse modelo que a gente está olhando aqui, ele traz uma série de benefícios, tá? Se a gente for pensar nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, a integração dessa cadeia, ela é muito difícil. E, geralmente, você está falando aí, então, que você tem ou uma estratégia que ela está sendo executada com sucesso e sem conflitos, ou o contrário, tá? Que é muito a nossa dia a dia, né? Como é que você gerencia esse processo, essa cadeia, de forma que você atinja esse objetivo de produto? A literatura da área, ela aponta que essa performance, elas são afetadas por dois conjuntos de valores. Uma, que é a visão do time, que é onde eu destaquei aqui nesses dois íconezinhos com amarelinhos aqui, né? E o contexto da sua empresa, onde você está inserido. Quais são os fatores que causam impacto nesse gerenciamento de produtos, né? E, aliado a esse cenário atual, que a gente está falando com times remotos, né? Vamos tentar detalhar um pouco mais esses problemas, depois a gente tenta apresentar algumas soluções para minimizar esse problema, tá? As perspectivas de time,
que a gente está falando aqui, um pouco de contexto, é que você tem times multifuncionais. E esses times multifuncionais, eles têm um desafio, que é, digamos assim, né, o processo de você fazer uma visão com times multifuncionais faz com que você tenha que ter uma clareza de visão. E a abordagem que a gente está falando, né, nesse contexto de criação de produto, se você pensar no background de cada pessoa, é muito difícil você ter uma visão única desse produto, né? Como você pode compartilhar essa visão? É o maior desafio de todos que a gente tem aqui, tá? E aí a gente está falando de um processo de unificar os componentes dessa visão, que eu distribuí em mais ou menos 3 grandes pilares também, dentro desse contexto, que é o propósito, a clareza e o trade-off. Tá? Então, vamos entrar um pouquinho no detalhe deles aqui, a gente vai explicando um por um. Quando a gente fala de clareza, né, a gente está falando que a gente tem um produto que precisa ser desenvolvido com uma direção muito clara do que a gente quer, a direção. O propósito, ele vem aliado para nos ajudar na questão de um olhar que faça que a estratégia da empresa esteja dentro desse produto. E quando a gente fala do trade-off, o trade-off nada mais é que a gente fazer escolhas, porque a gente não tem recursos infinitos, a gente não tem dinheiro infinito, não existe empresas com orçamento ilimitado, não tem cheat da vida para você fazer um produto muito bom. Então, você tem que fazer escolhas. Trade-off é escolha, é priorizar, tá? E aí, se a gente parar para pensar que esse desafio de você colocar uma gestão de produtos estratégica alinhada à sua empresa, com clareza, etc., traz uma série de impactos hoje, que a gente está falando do trabalho remoto, que os modelos de abordagem para a construção de produtos, a gente tem que pensar em dois modelos, né? Como a gente faz. O primeiro modelo que a gente trabalha é o modelo de exploração, que é onde eu vou criar novos conhecimentos para construir esse produto. Eu vou navegar por cenários voláteis, porque eu não conheço o meu processo, né? Não conheço todas as minhas variáveis de ambiente, e eu dependo de muitas intersecções. Ao mesmo tempo, a outra literatura fala que a gente tem um modelo de beneficiamento. Beneficiamento foi uma palavra que eu, digamos assim, depois de a gente buscar muitos termos e querer traduzir, porque tem o modelo de exploitation e o exploration, né? Eu entendi o exploitation como beneficiamento, tá? Porque, assim, o que eu faço? Eu tenho uma base de conhecimento já existente dentro da minha empresa e eu já conheço muitos os cenários que eu atuo. E aí isso me facilita, porque eu tenho uma baixa dependência de intersecções. E esse modelo de beneficiamento, para mim, tem sido se mostra com a melhor resposta para a atuação dos times dentro desse contexto de trabalho remoto. E aí eu vou fazer uma provocação aqui, um momento ahá do nosso webinar, que é assim: se você está vendo esses dois modelos e você como PO tá trabalhando num cenário como esse, o que você faria, né? E como você gerenciaria esse trabalho agora, né? Então, a minha proposta de abordagem para esse problema, e aí pensando um pouquinho naquelas questões de valorizagens, etc., que é onde a capacidade de resposta a mudanças acima de um plano pré-estabelecido seria, para mim, um valor que a gente teria que dar um foco maior, eu traria a seguinte provocação: onde a sua empresa pode ganhar com este processo de trabalho remoto hoje? E se você enfrenta as dificuldades da criação de um produto e a sua visão estratégica hoje ela está dispersa. Eu entendo que a melhor solução disponível, o melhor conhecimento disponível está em casa, né? Ou seja, a sua equipe. Por quê? Porque você já tem conhecimento em casa, você já está
você já está no momento que você conhece teu produto. Se a gente pensar no modelo de exploração nesse contexto, onde eu preciso, inclusive, até pensar, de repente, se eu estou adquirindo uma tecnologia nova, entre outras coisas, não é o melhor momento para a gente pensar em exploração agora. Talvez a melhor estratégia agora é do beneficiamento. Essa é aquele processo que eu entendo como empresa, eu já sou bom nisso. Tem empresas que estão navegando muito bem nesse cenário de conhecimento de mercado. Então, como PO hoje, se você está sentindo uma dificuldade nesse contexto remoto, tenha esse olhar que eu até brinco aqui, né? Tipo, que empoderado estás, PO, porque é você agora quem vai ditar os rumos dessa estratégia. Você já tem informação suficiente, você já tem uma base de conhecimento suficiente. Então, para mim, nesse contexto de gerenciamento estratégico de produtos, e aí a gente pode pensar também em outros esquemas de trabalho, que bom, vamos pensar no modelo de gestão por objetivos, né? Ou fazendo OKRs, de repente qualquer outra métrica, qualquer KPI. Você já tá com dados disponíveis para gerenciar teu produto, para alinhar ele com a sua estratégia da sua empresa. Você já venceu esses desafios de ter de lá atrás ter um produto, né? É diferente num contexto, por exemplo, onde você está criando um produto, né? E para você criar esse produto agora, nesse modelo remoto de trabalho, você vai ter outros desafios. Você não vai ter tanto empoderamento. Então, acho que para mim, acho que a melhor reflexão que a gente faz nesse contexto é justamente vamos pensar no conhecimento que está em casa. Explorar nesse momento talvez seja um processo arriscado, tá? Eu acho que de provocação, eu acho que deu para a gente entender o que tem de novidade nesse modelo de gerenciamento remoto dos times, tá? E aí eu queria pegar de vocês, de repente agora, já a gente abrir para as perguntas, né? Temos 15 minutos aí. Queria entender se vocês conseguiram entender a minha abordagem, se vocês têm dúvidas, querem compartilhar cases, então estamos abertos para as perguntas aqui agora, tá bom? Valeu, gente. Obrigada, Rodolfo, por compartilhar aqui com a gente. Acho que já tem algum comentário aqui na sessão de bate-papo. Aí está aberto aqui, pessoal, para quem quiser contribuir, participar junto com a gente, só postar aqui que o Rodolfo consegue já fazer a leitura e compartilhar com a gente mais esses momentos aqui. Eu, do meu lado aqui, Rodolfo, achei bastante interessante a colocação, porque, de fato, por exemplo, aqui dentro da Cadmus, né, a gente tem um time dedicado, né, em olhar para a exploração, né, que é o nosso time de ClanWex, ele está muito focado nisso, e ele realmente tem tido um desafio enorme aqui para se reinventar nesse ponto, né? E passa pelo desafio de vocês terem um modelo que precisa trazer conhecimento de fora, né? Então, a gente está no momento que não está permitindo você colocar os times. Às vezes você não tem todo o background mapeado das pessoas. Então tem um desafio bacana que é do processo de criação de produtos num time remoto, né? Bem, obrigado por compartilhar, né? Legal. Acho que tem um ponto aqui do Jeff. Dá uma olhada aí. Vamos lá, o Jeff. Rodolfo, dá uma dica para manter o engajamento de forma remota. Bacana. Engajamento de forma remota, a gente até discutiu isso no webinar do Gabriel Janari, do Alex também. A gente tem falado sobre muito esse processo do engajamento. Um engajamento, para mim, é aquela sensação de você criar nos times a visão, né? Hoje, esse momento, o compartilhamento da visão e a transparência da visão, para mim, tem sido o principal motivador e a melhor forma de engajar esses times. O que é o engajamento, né? De repente, esses times estão se sentindo agora muito
muito importante, porque você tem que dar uma resposta rápida para o mercado. Você está sofrendo uma série de impactos, né? Por exemplo, tem gente que está utilizando o site para fazer comunicação, tem gente que está utilizando as operações para fazer, por exemplo, entrega delivery, porque antes não fazia. Então, deixem claro que a visão de produto que vocês têm é muito bacana. Você engajar as pessoas agora no momento de criação de uma nova visão da empresa. Talvez aquele colaborador que não estava tão engajado antes, porque ele fazia muito operacional, ou de repente agora ele é um cara que é fundamental para manter sua operação funcionando. É bacana. Eu acho que dá para mandar engajamento nesse sentido, Jeff. Não sei se respondi a sua pergunta, mas acho que deu para a gente ter uma boa noção do que o engajamento faz, né? Bacana. O que mais aqui? Só felicitações, cara. Parabéns, viu? Só felicitações. Boa. Sinal que o pessoal compreendeu a mensagem. Né? É isso aí. Um ponto que também eu acho curioso, né, Rodolfo, o PO, ele tem um relacionamento de confiança com o time, né? E ele conquista isso com o tempo. Como você acha que nesse momento aqui, um PO que está iniciando com um time novo, como é que ele consegue garantir, né, esse grau de relacionamento aí, de confiança, e de fato que ele consiga empoderar o time dele também, entendendo que aquilo que eles estão fazendo e priorizando está de fato com propósito, com a estratégia corporativa? Como ele faz isso com um time novo agora? Legal. Eu acho que tem dois momentos, né? Eu acho que é você apresentar credenciais, né, de trabalho. Então, se você tem alguns pontos fortes ou algumas fraquezas, eu acho muito importante compartilhar isso, porque você tudo bem, a gente pode ter um super PO, né? Alguém que já foi até gerente de produto. Essas pessoas conseguem transmitir confiança para o time desde o começo. Mas se você está entrando agora no time, né, de repente você é um PO, você tem que mapear esse processo de construção da tua credencial. Para quê? Para que o próprio time que está te ajudando agora saiba te ajudar a você também mapear esses gaps que você tem, essas lacunas que você tem, e você ir atrás. E dá para fazer muito tranquilamente isso, abrindo aquele processo de você adotar o conhecimento. Então, você pode fazer várias dinâmicas, onde você pode conhecer seus backgrounds do seu time, o que você já fez, o que você já experimentou, onde você já entregou resultado. E aí, pensando, né, no exploitation, no beneficiamento aqui, gente, você tem um corpo de conhecimento muito grande que ajuda esse time a ficar mais tranquilo, né, no momento de trabalho remoto. E aí, a outra abordagem que eu acho também que eu faço é trabalhar com métricas. Se você tem métricas para a gente atingir, por exemplo, é um produto que precisa ser lançado e a gente está prevendo que, olha, eu estou precisando fazer receita para a minha empresa. Eu estou trabalhando com um time aqui que está fazendo um projeto para trazer receita para a empresa neste momento de confusão, de Covid, de etc. Então, a gente está baseando toda a construção do produto em cima desse momento. Eu quero receita. Receita é venda. Como é que vai ser assim? Eu estou entrando no momento certo agora? Eu posso entrar com um modelo de produto que vende, com todo mundo tendo restrição de orçamento, não sabendo muito bem que vai continuar na quarentena ou não. Então, são decisões estratégicas que você tem que compartilhar com o time. Então, aí você gera esse processo de confiança. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver. A Adriana fez uma postagem interessante aqui também, né? Né? Acredito que no momento está engajando mais a equipe com o cliente, porque está forçando a comunicação à distância e aumentando a confiança. Boa, né? Eu também acho. Eu vejo isso diretamente nos times que tem contact center, call center, né? Isso fica muito claro. Essa comunicação ela tem aumentado, porque a gente está na ponta do processo. A ponta do processo hoje é o teu melhor termômetro. Bem colocado. Gostei. Até olhando aí o que a Adriana postou, né, a gente nota que hoje o PO ele está tendo que reinventar o produto dele, né, porque a estratégia corporativa ela tá se reinventando nesse momento que a gente está também, né?
Aí, o que você entende, Rodolfo? Será que o novo PO ele vai olhar para o produto de maneira diferente agora? Porque a forma com que ele reage em relação a essa solicitação de mudança de mercado, que muda totalmente o trade-off aqui, talvez seja algo disruptivo nesse momento que vai fazer com que ele não tenha mais os mesmos paradigmas que ele tinha, né? Ele vai ter que se reinventar, mesmo passando o momento Covid, né? O que você acha aí? Exatamente, gente. Você pegou no ponto crucial, porque a gente nunca tinha vivido um cenário tão volátil, né? Como que esse time agora reage em cenários que ele desconhece completamente qualquer indicador, qualquer análise, qualquer tipo de orientação ou experiência passada? Então, acho que teve esse momento de disruptivo mesmo da criação dos novos POs. Eu vou falar uma coisa aqui, mas não me levem a mal. Assim, você ganhou uma oportunidade, né, de pegar uma fase assim que você fala assim, meu Deus do céu, como as pessoas reagem num ambiente tão caótico, né? Foi te dado um presente, né? Se você brincando aqui, né? E se você para pensar, o corpo de conhecimento que a gente está construindo nesse momento de reação rápida, o que funciona, o que não funciona, por que os seus termômetros às vezes estão errados. Então eu vejo times brigando às vezes com indicadores, porque o processo de construção dos indicadores eram para cenários que eles conheciam. E dos cenários que você não conhecia? Então, às vezes eu percebo gráficos, né, meio malucos. Então, tipo, tem dias que sobe muito, depois desce muito o indicador, e aí a pessoa, meu Deus, cadê? Quem é que tá fazendo essa maluquice de um dia tá feliz, outro dia tá triste? O que tá acontecendo? Então, tem esse momento de você pegar esse corpo de conhecimento, rever seus indicadores, os seus termômetros, os pontos de contato com o seu cliente. E agora você vai ser um PO, né, que ganhou uma caixa de ferramentas muito bacana. Né? Acho perfeito a tua colocação, Angélica. E aí tem uma pergunta aqui do... Deixa eu ver, Genari. É um momento de mudanças rápidas. O PO, como time, tem que se adaptar rapidamente. Boa, Gabriel. Concordo, cara. O cara tem que ser muito ágil nesse momento para perceber onde ele está navegando. E a Daniela fala aqui, alguma dica para quem está entrando na carreira de PO agora, especialmente por conta das mudanças que estão por vir? Ou a maior dica que eu dou agora, Daniela, é justamente você ser o que eu estava falando, né? Seja transparente, compartilhe com o seu time o que você já tem de experiência que deu certo, e nesse momento que a gente está passando por conta desse momento caótico, o aprendizado tem que ser junto, porque ninguém está com as respostas, mas vocês têm ferramentas e modelos de medição ou termômetros para se orientar nesse processo agora de PO. Porque no fundo, você é quem vai fazer a ponte entre o seu negócio, a tua TI e atender o seu cliente final. Acho que nesse momento compartilhe o que você já tem. Às vezes você pode estar até começando na carreira, não tem tido muita coisa, mas eu acho que você já tem pelo menos uma bagagem para você dar um mínimo de orientação. Ou se você não tiver ainda muita bagagem, faz aquela imersão completa no negócio. Passe um dia com o seu cliente, seja seu cliente oculto, faça coisas que vão te trazer insights para você ir melhorando o processo. O que mais aqui? Mais perguntas? Um ponto interessante, Rodolfo, que eu ouvi um PO conversando aqui com o time, achei bem legal, porque o PO ele tem uma corresponsabilidade ali da entrega em relação a prazos do que está alinhado com o negócio, né? E eu vi um PO falando com um SM preocupado em mapear quem são as pessoas de grupo de risco do time que poderiam, de alguma forma, ser prejudicado ali pelo momento que a gente está e colocar em risco a entrega também. Então, uma coisa bem curiosa é que hoje o PO está tendo uma preocupação que antes ele não tinha, né? Eu acho também. Por exemplo, às vezes, né, alguma empresa ela faz uma estratégia de gestão de produtos focada muito na visão de uma pessoa. E aí essa pessoa sai.
ou de repente nesse momento, né, que a gente estava falando, de repente ficou doente, vai passar 15 dias de quarentena. E aí, o que você faz? Quem é que vai te dar essa visão? Por isso que eu falo, todo PO tem que ter um backup. Essa pessoa ela tem que compartilhar bem esse processo, ela tem que começar a desenvolver outras pessoas na área para não ficar tão dependente. Muitas vezes as empresas têm essas figuras porque são várias grandes, né? Então, por exemplo, assim, você tem um RH. Então, o PO, ele pode conhecer bem o RH, pode conhecer todos os processos, etc. Mas você tem ali os usuários chaves, né? De repente, são as pessoas que se suportam no momento de construção de um produto, e aí você vai falar assim, cara, é ele que vai receber o produto. Então, deixa essas pessoas também opinarem junto com o PO. Mas se você não tem ninguém, de repente você é uma startup, você é uma empresa pequena, você só tem um gerente de produto e a visão do processo está totalmente em cima dele, você precisa pensar, você precisa repensar essa estratégia. Né? Bacana, um bom ponto. Bom, É que ele acaba se preocupando com outros elementos externos, né, de equipe Isso. de produto que agora vai fazer parte do dia a dia dele, né? Eu tenho certeza que agora Exatamente. tanto o PO como o SM vai se preocupar em analisar alguns riscos que antes eles não estavam preocupados, não. Ó, o Jeff está contribuindo mais um pouco aí com a gente. Boa. Como o RH pode contribuir e não entupir? Boa. O RH, eu vejo assim, hoje ele está fazendo aquele processo de olhar o desenvolvimento organizacional. Quais são as minhas estruturas, né? Onde eu estou inserido num contexto. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela está horizontalizada demais, e aí a gente tem aquele modelo de comando e controle, e nesse processo de trabalho remoto, você fica dependendo muito de uma pessoa. Imagina o seguinte, tá? Você tem uma repartição, tá lá nos anos 50, você tem uma repartição, tem um chefe e tem 50 pessoas. As 50 pessoas acessando aquele chefe, ele vai ter tempo de dar com qualidade retorno para todas as 50 pessoas, ainda mais estando remoto? Não tem. Então, o olhar do RH é contribuir com a verticalização do processo, ou seja, colocar mais pessoas com poderes para trabalhar junto com os times e acabar com aquele modelo de, eu tenho medo de falar com meu chefe, eu não sei se eu posso fazer isso. Não, deem poder às pessoas, o RH está justamente para isso. E o RH também, eu acho que tem um papel de coach nesse processo, porque às vezes as empresas não têm uma cultura de permissão de erro. Então fica aquela situação, não pode errar, não pode errar, não pode errar. E com o RH, se você dá esse momento de se permitir errar, e nós agilistas também temos na veia isso, porque a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, você está reconstruindo todo o processo de mudança, porque você não trabalhava no ágil antes, então você tem que errar. E aí, errando e refazendo, e você tem um coach, né, que é o trabalho do Agile Coach, muito próximo dos times, e fala assim, cara, a gente tem um cenário ideal, vamos tentar atingir? Vamos. Aí você vai, testa sua hipótese, não deu certo. Não deu certo por quê? Erramos aqui. Vamos fazer diferente da próxima vez? Então vamos fazer diferente da próxima vez. E você vai contribuir para esse processo. O RH também pode ajudar nesse processo do coach, né? Não só o Agile Coach, mas o RH também. Eu entendo que ele é estratégico nesse momento. Eu não descarto o RH trabalhando com os times muito próximos e acabando com esse modelo de horizontal e vertical, né? E ficar toda essa mania de ter, o chefe está me controlando, eu preciso entrar, eu preciso bater ponto. Então, vamos tentar ver se a gente consegue, com o RH, contribuir para que isso não ocorra nesse momento de trabalho remoto, né? Legal. Rodolfo, muito obrigado por compartilhar, contribuir aqui com a gente. Infelizmente, o tempo acabou. Tá um papo interessante, a gente podia estender aqui, mas infelizmente o Já, tempo aqui não verdade. deixa, né? Mas eu queria É verdade. reforçar aqui com o pessoal, a gente está mantendo sempre a mesma sala aqui no Zoom para todas as palestras, os webinars que a gente está tendo aqui. Todos os dias, às 11h45, a gente tem uma programação muito boa para vocês. Toda segunda, quarta e sexta está focada em times. Então, assim como o Rodolfo focou aqui com o Product Owner, tem para o Scrum Master também. E toda terça e quinta a gente tem temas focados aí para o management, né? Para o pessoal ajudar a gente
novo desafio que a gente tem. Obrigada, pessoal, por participar. Aguardamos vocês amanhã também. Valeu, Rodolfo. Valeu, obrigado, gente. Um abraço. Nos vemos semana que vem. Até.